Olá, sejam muito bem-vindas e vindos, por que não, à nossa aula 5 da Mulheres Sábias. E hoje a gente vai falar do ciclo da vida das mulheres. No livro A Ciranda das Mulheres Sábias, a escritora traz algo muito interessante que é relacionado à comparação da árvore com uma mulher. A árvore, ela tem períodos de dores, de expansão, para que ela vá saindo da raiz e deixando raízes mais profundas e firmes, ela passa por vários processos de expansão. E o objetivo da árvore é ter um tronco que sustente, que essas raízes sustente, e o topo da árvore é o quê? Ir para cima, ir para uma energia para cima. A árvore, ela é do gênero feminino. A mulher tem uma potência muito parecida com a árvore. E ela também fala sobre as florestas. Se não existisse árvore, não existiriam florestas. E que uma mulher sempre é convidada a entrar na sua floresta interior, mesmo ela sendo uma árvore. E que nesses ciclos que as mulheres passam durante a vida, elas têm períodos de expansão e de reinvenção, assim como as árvores. E eu achei isso muito bonito. E essa energia que tanto se nutre da Terra, na escuridão da Terra, que é a nossa sombra, como ela tem uma força quando ela vai nessa profundidade que faz a árvore expandir e se reinventar. Mas uma árvore, para se reinventar, o que acontece com ela? Ela passa pelas 4 estações do ano. Ela se depena toda no outono, com os ventos, ela brota de novo as folhas, ela dá flores na primavera e no verão ela dá fruto. Essas fases de uma árvore muito se parece com as fases de uma mulher. E é onde ela intercala a jovem e a anciã, que é uma conexão com sua própria sabedoria e sua própria paciência de passar pelos seus processos, assim como uma árvore. No livro, deixa eu ver aqui, eu não sei se tem aqui, não, nessa página não, mas eu anotei aqui, tem uma coisa muito interessante que eles falam da árvore numa comunidade, né, de camponeses, num lugar mais tribal, né, pode ser de índios e tudo, o quanto a árvore é sagrada e guardiã da floresta, né? O quanto as árvores são necessárias para que a vida aconteça naquela tribo. E aí, se a gente prestar atenção, uma casa, um lar sem uma mulher, ele é travado, ele não acontece. Agora, o que é necessário é que possam ter consciência de colocar essa mulher num lugar e a mulher também ter a sua sabedoria para se posicionar nesse lugar de curandeira, de guardiã, como uma árvore é para os camponeses, né? Os índios ou o povo cigano, que sempre contempla a natureza e tem a árvore como ancestralidade sagrada. Aí eles falam aqui, ó, a árvore protege do calor do verão, a árvore segura o amontoado da neve no inverno para que não invadam as casas. A árvore desvia-se dos ventos nas tempestades para que não quebrando esses ventos e nos protegem.
A árvore protege telhados de casas ou de tendas para que qualquer coisa de tempestade ou uma chuva muito forte não destrua o telhado. A árvore dá flores para enfeitar, a árvore dá frutos para alimentar. Naturalmente, as árvores numa floresta têm um seu período de tempo. Só que o que acontece hoje é que as árvores são podadas, não só na floresta, como a cidade grande, a árvore está atrapalhando a calçada, corta-se a árvore. Mas se a árvore ela estiver num estado de floresta, com muita terra em volta, e ela for no tempo dela, ela dá, no mínimo, mais de 100 árvores durante a vida dela, só das coisas que caem, das folhas, dos frutos, das sementes dela. Ela, enquanto vida, dá muita vida. E quando ela morre, o tronco dela cai, as raízes continuam. E o seu próprio tronco brotam novas árvores. Então, ela consegue se reinventar, renascer dela mesma, como uma mulher tem esse poder. E ela se distancia, e ela fala no livro que a mulher se distancia desse potencial dela, né? Que são as suas próprias raízes, são os seus próprios frutos. Aí tem uma página aqui que ela fala assim, que tudo isso que eu falei, ela fala que isso é um verdadeiro milagre. Aí ela fala assim: se isso não for um milagre, não sabemos nada sobre os verdadeiros milagres. Ou seja, essa coisa da floresta ela se retroalimentar, ela não tem fim, né? E uma mulher ela tem essa simbologia da árvore. E aí ela diz assim: pois quem será capaz de dizer que alguma coisa querida que foi rasgada e retalhada como uma árvore não morreu de verdade? A árvore, mesmo caída, ela brota, né? Que eu acabei de falar. Então, ela diz: como é que uma coisa tão, né? Como a gente estava conversando aqui, uma mulher que foi vítima de algum relacionamento abusivo, tóxico, algumas situações que dilaceraram ela ainda se coloca viva como uma árvore para se expandir e renascer. Quanto a qualquer mulher arrasada, quem poderá um dia começar a avaliar que grande vida acabará por brotar com os seus cortes dos seus sofrimentos? Da eletricidade empurrada para cima, a partir do seu cerne oculto, aquele estupim dourado. Por mais que ela tenha sofrido mutilações profundas, suas raízes radiantes ainda está viva, ainda está produzindo e sempre estará à procura da vida significativa. Dentro da psique das mulheres, existe algo intuitivo chamado de conceito de curar. Está incluído a palavra saúde. Quando uma mulher é ferida, ela se torna cheia de cura, cheia de recursos de cura, o que significa que algum filamento vibrante gerador da vida no seu espírito e na sua alma se move persistentemente na direção de uma nova vida, seja na busca de muitos tipos de forças, seja na reconstituição da integridade da sua vida e alma perdida, seja na criação de uma nova fase de mulher, da sua integridade, diferente daquela mulher que havia antes. Essa força interna é cheia de impulso e bem-estar. Ela acredita num fator de salvação que pode resistir de resistir a qualquer crueldade. Bom, esse texto, para mim, resume muito a nossa conversa, desse poder da mulher se reinventar, desse poder da mulher passar por crueldades e dores, e ela, mesmo parecendo morta, ela vai florescer na próxima estação. Essas feridas que nos colocam na vida,
Uma mulher ela sábia, quando ela encontra sabedoria no sofrimento dela, ela consegue dar um salto na vida dela. E tirando pesos que ela própria carrega, que seriam aquelas marcas de um tronco de uma árvore. Vocês já viram uma árvore ela regenerar o tronco? Então, quando a gente passa por uma situação de um relacionamento amoroso desfeito, de perdas, de um luto, de situações de maldade, nós temos essa condição agora em vida de refazer o nosso tronco e firmar nossas raízes. É essa a simbologia da mulher sábia. A jovem, ela tem medo do vento, ela tem medo da chuva, ela tem medo daquelas raízes ainda muito fracas, não aguentar e tombar. Essa jovem e essa sábia, ela existe dentro de nós. Essa jovem e essa anciã são duas sábias. Elas estão dentro de nós, assim com uma integridade. Então, você tem sempre uma escolha para fazer na sua vida. O que eu vou fazer com isso que me aconteceu e o que eu vou aprender com isso que me aconteceu. E me regenerar. E minhas raízes ficarem mais nutridas e profundas. E o meu tronco ter mais sangue, mais seiva, para que o meu topo fique dourado, né? Fique cheio de folhas vivas, flores belas e frutos bonitos. O que acontece é que esse processo que a gente passa de regeneração, ele é muito dolorido. Vocês concordam comigo? Toda essa dor, ela tem um fundamento. Então, para a gente conseguir atravessar essa dor, que é sair da mulher jovem para a mulher anciã e sábia, a gente vai ter que saber fazer boas perguntas e se conectar também com a nossa ancestralidade. Isso é um assunto muito profundo, conectar com a ancestralidade. Parece assim, mas aí eu vou ter que conversar com a minha mãe, com a minha avó. Por que não? São fontes maravilhosas. Mas ter aquela referência de uma maestria, de uma pessoa que já tem experiência pela vida, que você possa abrir seu coração, abrir suas emoções, mostrar suas feridas, ser vulnerável. Alguma referência maior que você tenha de uma pessoa que já passou por aquilo que você está sofrendo é a base para você virar uma grande árvore, como ela é. E assim é na natureza. A natureza, ela vai se, as árvores se reinventam. A mais velha brota aqui, a que chove, uma protege a outra. Então, nós conseguimos ter esse apoio, que eu acho que aqui, nesse grupo de mulheres sábias, a intenção é exatamente uma apoiar a outra como árvores, para nós termos mais base, cada vez mais a cada uma de nós melhorarmos as nossas raízes e elas ficarem mais profundas, uma apoiar a outra nesse sistema, nesse ecossistema, para que vire uma grande floresta externa. Mas nunca se esquecendo que para que essa nossa floresta cada vez mais a gente seja, cada uma de nós aqui, sermos uma árvore bem robusta e bonita, frondosa, saber passar por todas as fases, todas as dores, todas as feridas que existem na nossa mundo interno, dentro do nosso coração, dentro da nossa floresta interna. E esse ciclo de árvores, para mim, tem muito a ver com o ciclo da vida de uma mulher. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que eu vi ali eu não vi. Bom, e aí nesse caminho, o que o livro leva? O livro leva para algumas perguntas. Agora eu vou botar vocês na roda aqui. Mas se não quiserem responder, tudo bem, mas leva para a vida de vocês.
Para que isso tudo seja dessa forma sustentável, essa mulher que você já descobriu que você é, porque você carrega essa ancestralidade, essa força de comparação com uma árvore, tudo começa nos nossos sonhos. Sonhos não é sonho que a gente dorme, não, mas o nosso sonho de vida. Qual é a nossa idealização? Né? É, existe um momento na nossa vida que a gente fica tão depenada, igual uma árvore no outono, fica com as raízes um pouco podres, né? E algumas raízes, e a gente perde os nossos sonhos. E ou deposita os nossos sonhos na vida de alguém, ou de alguém, pode ser desde relacionamento amoroso, um marido, um namorado, até mesmo uma mãe, um filho, e a gente perde a nossa referência de sonhar. E quando essa pessoa vai embora da nossa vida, os sonhos, eles tendem a acabar. Então, vocês não precisam responder, quem está ao vivo aqui, mas um grande antídoto é resgatar um sonho, os seus sonhos. Você ainda está sonhando depois de determinadas situações que você passou pela vida? E o sonhar, eu posso contar para vocês que essa aula da Mulher Sábia é início de um sonho meu. Eu estou aqui, isso está gravado no YouTube, não quer dizer que eu não tenha minhas dores. Não quer dizer que eu não esteja passando pelos meus desafios. Mas eu, reconhecendo a mulher sábia e a anciã e a mulher sábia, a jovem, consegui e consigo integrar isso e falar assim: vou fazer alguma coisa dessa dor que eu estou passando. Vou realizar algum sonho dessa dor que eu estou passando. Vou entregar para o mundo alguma coisa que eu estou passando. Não importa se eu tenha pessoas assistindo a aula, porque é no Zoom, ou não. Eu vou entregar. Eu vou partir de um livro que me ajuda muito, tem outras literaturas, mas por que não fazer da minha dor um trabalho para muitas pessoas? Isso é um sonho. Preciso de R$ 1? Não, só a internet, que se eu não pagar, não vou conseguir falar. Pagando a internet não me custa nada estar aqui com vocês. Ao contrário, alimenta a minha alma. Então, daqui pode ser o início de muita coisa. Do encontro nosso pessoalmente, de umas viagens que a gente possa fazer, tanta coisa. De umas comidas que a gente pode se reunir e levar um dia para uma floresta e comer, tanta coisa. Simples. Vida, vitalidade. Se bobear, no tempo que a gente está agora na Terra, a gente perdeu isso. Sabe por quê? A vida parece que só está aqui, ó. Facilita. Senão eu não ia encontrar com vocês aqui. Mas não está aqui. A gente está perdendo energia vital. E a mulher, ela tem uma foda capacidade da sua própria natureza, pelo seu órgão de reprodução, de trazer a vida. E trazer a vida não é gestar um filho, é gerar qualquer coisa para o mundo. Então, isso é um sonho, galera. E parece que é um negócio quando eu ganho dinheiro. E olha, não estou falando aqui porque eu sou evoluída. Eu sou a pessoa mais procrastinadora que vocês possam imaginar. Existe ainda muita dificuldade nos meus processos, mas eu sou teimosa, igual uma árvore. Eu sou uma árvore que eu acho que eu tenho umas raízes boas. Umas são podres, mas tem umas raízes aí que segura a onda legal. Eu então sou muito protegida, né, pelo procuro. Mas percebam, eu vou deixar essa pergunta para solta aqui. Depois, em off, as meninas que estão aqui podem falar comigo. Mas procurem um sonho para vocês. Algo simples, às vezes.
Às vezes é ir na praça de manhã e dar bom dia para o povo. Dar uns pipoca, sei lá, olhar passarinho. Vai criando uma história. Porque a gente tem o poder da criação que vem do nosso útero, que é a criatividade, o nosso segundo chakra da sexualidade. Beleza? Então, dentro dessa leitura de hoje, eu quero dizer uma coisa que eu falei aqui sobre essa coisa de energia de vida. Essa energia da vida, essa força vital, ela tem a ver com o nosso crescimento que é dolorido. Assim como uma semente, já viu uma semente? Vocês já devem ter visto em vídeo na internet que uma semente está lá embaixo da terra, ela vai abrindo até ela brotar, aquilo é dor. Então, é o nosso crescimento. O nosso crescimento, ele vai ter dor, mas é a partir dele que a gente vai expandir. A cada vez que a gente passa um processo dolorido, a gente expande. Vocês não precisam ficar ansiosos, nem ter pressa, mas olha dessa expectativa, né? Porque vai te dar uma visão mais profunda, você vai melhorar seus sentidos, a audição, você vai ficar mais atenta, mais cuidadosa com você mesmo, a sua mente vai ficar mais perspicaz. Sabe aquela sensação que a nossa mente fica confusa, em conflito, com paranoia, e que a gente entrega o nosso poder todo para um homem, ou todo para uma situação que suga a nossa energia? A gente tem que olhar para isso e falar assim, cara, isso está me doendo demais, vou crescer em cima disso. Não pode. Então, essa é a força que nós temos, né? Que é exatamente esse sagrado que falam tanto, e ele é atemporal, não importa a sua idade. O importante é você olhar para cada dor que você passa, o que você pode fazer com ela, e o que você tem que aprender com ela. E essa pergunta é só sua, do seu subconsciente. Então, um pouco dentro da psicanálise, é o subconsciente. E aí, falando, fechando a aula sobre essa parte de força vital de uma mulher, nós temos um poder incrível, que normalmente, na verdade, o homem não é ninguém sem a nossa presença. Eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de uma casa sem uma mulher, ela é morta. A mulher ela tem totalmente uma ligação com a arte, com o seu poder criativo, que está na dança, na pintura, nas esculturas, no tear uma terra, para trazer ervas e ver o que pode se fazer de alimento, para um teatro, para um artesanato, para os nossos enfeites, para a nossa beleza. A gente cria, né? Cria a história de um tecido, cria uma roupa. O nosso sorriso dá uma luz quando a gente consegue trazer esse poder que eu estou falando. Nós nos tornamos mais intuitivas e somos. Sabe aquela história que o homem não entende, mas a gente fala assim: olha, vai por ali, vai por ali. E aí eles não vão, quando a gente, no final, eles ficam, mas como é que vocês sabiam disso? Porque a gente tem essa intuição. Então, isso é uma força vital, que parece até meio místico o que eu estou falando, mas na verdade a gente não consegue falar, dar muita em palavras, em lógica, esse poder que nós temos. E é uma coisa legal que eu acho que eu vou deixar também aqui, o que está acontecendo com a humanidade, que as mulheres cada vez estão mais afastadas dessa arte toda que eu falei, da pintura, do artesanato, da culinária. Está cada vez mais rápido, a gente está cada vez mais desantenada dessas coisas que fazem a gente entrar em estado meditativo, que é o estado de presença, e a intuição crescer. Então, assim, para onde nós estamos indo? Vamos dar um stop de ser Mulher Maravilha, vamos dar um stop de dizer que eu sou forte e não choro, vamos dar um stop de uma bater o dedo no olho da outra e criticar, vamos dar um stop naquela coisa da gente falar assim, mas eu não estou no padrão, eu não coloquei silicone, eu não sou loura. Não, e uma fica falando da gordura da outra, da magreza da outra, do cabelo da outra. Stop, gente.
Olha quanta coisa eu falei aqui que está ligada a uma beleza rara e cada uma de nós tem esse potencial. Imagina se a gente se curar, trazer essa mulher sábia, trazer essa anciã curada, essa jovem curada e virarmos árvores com frutos incríveis. E quem estiver ao nosso redor, vocês tenham certeza que vão estar recebendo essa cura. Eu quero só encerrar a aula com isso. Quanto você tem feito por você, como estão suas raízes e o que você quer que a sua árvore dê nessa floresta. Você quer vir e fazer uma floresta sendo uma árvore nutrida ou vai deixar com que cortem o seu tronco? Não deixem, porque a sua presença pode mudar tudo ao seu redor. E aí a gente vai fazendo coisas mudarem. A gente tem um poder criativo no nosso ventre. Não importa se tenha filho ou não. A gente pode criar da adolescência até o final do último dia das nossas vidas. A gente tem poder criativo e poder de união. E onde existe uma mulher, tem toda uma egrégora de união, de fortaleza, de prosperidade e abundância. Mas para isso a gente precisa realmente crescer e se curar. Eu vou encerrar a aula por aqui, para quem está no YouTube, e quem está na aula vai participar um pouquinho.